Pessoal, por que aqui no Brasil as coisas são assim? Por que aqui no Brasil as coisas são desse jeito? Pelo que vocês veem aí, pessoal, esse homem aí, o Lincoln, como eu coloquei aqui no tema aqui na capa do vídeo, né, que aqui no Brasil parece que as pessoas elas só conseguem as coisas se for ao extremo. Se ela chegar ao extremo, por mais que aquilo não seja verdade, é onde ela consegue alcançar seguidor e consegue alcançar aquilo que ela deseja. E às vezes a gente se sente injustiçado, né, ou indignado. Que aqui no Brasil parece que as coisas só acontecem para você quando você passa para o extremo, né, por apelo. E como a gente vê, que nem uma vez eu estava conversando com um amigo meu a respeito do Lula, né, do atual presidente, que o Lula, quando ele vai fazer aquele discurso, ele dá aquele choro dele, né? Aí quando a gente vê aquele choro dele, a gente vê que através daquilo ele vai conseguir comover o coração das pessoas, né? Vai conseguir chegar na mente e no coração das pessoas e vai conseguir voto, vai conseguir atrair as pessoas, porque as pessoas elas não estão mais agindo assim, se expressando a sua solidariedade para uma pessoa quando a pessoa ela é sincera, mas quando ela mostra ser uma pessoa forte, parece que não toca nas pessoas, mesmo aquilo sendo verdadeiro. Aí no caso, quando a gente vê a pessoa chorando daquele jeito, por mais que aquilo não seja verdadeiro, a gente vê que as pessoas elas se solidarizam com aquela pessoa, querem abraçar, querem ajudar, querem apoiar, por mais que aquilo não seja verdade. No caso aí, é o que muitas vezes eu comento com as pessoas, né, a respeito de política e tudo, aí a gente vê que o Lula, sempre quando ele vai fazer um discurso, ele faz aquele choro emocionado, dizendo que você vai ter picanha, vai ter cerveja, que o pobre é injustiçado, ele dá um choro, aí as pessoas aplaudem, vê sinceridade nele, por mais que na prática a gente vê que ele não faz aquilo que ele prometeu, nós vemos que isso daí, que esse choro, ele comove o coração das pessoas. Aí no caso a gente vê que o livro que vem sendo divulgado aí nas redes sociais, a gente vê que Pablo quis ajudar ele, né? Quis dar a mão, tudo, ajudar, se foi com má intenção ou não em relação ao Pablo, eu não sei. Eu só sei que o Pablo Marçal está ajudando ele. E ele recebendo a ajuda do Pablo Marçal, tudo assim, recebendo, né? Os conselhos, tudo. Aí os outros vídeos dele que foram postados, a gente vê que as ideias dele é tudo contra o povo que são conservador, o povo que são de direita, o povo que são patriota. A gente vê ali, se vocês for ver outros vídeos, outras postagens a respeito dele, a gente vê que tem muitas postagens dele falando mal do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, falando que o pessoal de direita é isso, é aquilo, é não sei o quê. Eu fico pensando aqui, eu não sei, pessoal, onde que nós vamos chegar com o país, as pessoas, elas pensando dessa forma. A pessoa, se for postar uma coisa na internet ali, tudo, essa pessoa, se ela começar a chorar, se ela fizer cara de choro, se ela fizer cara que é uma tadinha, se ela fizer essa cara de uma coitadinha, ela consegue engajamento. E a gente vê muitas pessoas boas, pessoas que elas têm muita coisa para dar muito conhecimento, tem como ser exemplo de vida, de pessoa. Eu dou um exemplo para vocês, pessoal, aqui em casa, que aqui eu tenho um filho que é autista, né, tem problema com autismo, e eu tenho uma outra filha também acamada, por conta de um problema de negligência médica. Aí a nossa criança acabou nascendo com necessidades especiais, ela é cuidada aqui em casa, ela não é totalmente sem movimento, só movimenta os olhos, é uma criança que tem problema assim, paralisia total. E a minha esposa cuida, eu e a minha esposa aqui, nós cuidamos do nosso filho pequeno e nós cuidamos também da nossa filha aqui especial. E é tanto trabalho, aí minha esposa tem um canal que é chamado Lada G, o nome desse canal. Faz muito tempo que ela peleja aqui, fazendo conteúdo de dentro de casa, do dia a dia, cuidando da sua criança, cuidando da casa, tudo assim, mostrando inspiração para as pessoas. E a gente vê aquela dificuldade da pessoa conseguir crescer. Mas chega uma pessoa aí na internet aí, que nós duvida até do caráter dessa pessoa, só porque ela chora, só porque ela se emociona ali, ela descobriu essa estratégia com Lula, só pode. Aí de repente essa pessoa vai e as pessoas tudo começa a aplaudir ela, se emociona, começa a fazer doação. Aí daqui a pouco essa pessoa, se ela se candidatar a alguma coisa, é arriscado até ela daqui a pouco virar um deputado, um vereador, ganhar um cargo público por conta dessa quantidade de pessoas que estão seguindo ela, tudo. Aí eu fico pensando assim, irmão, não sei se você pensa assim que nem eu, se você tem essa mesma visão, esse mesmo ponto de vista, que é uma coisa que às vezes dá indignação dentro da pessoa. É que nem a gente vê, parece que existe no país uma inversão de valores. As pessoas parecem que costumam a dar mais valor para aquilo que
que não traz nenhum valor para a sua vida. E aquilo que realmente tem valor parece que tem mais dificuldade de conseguir encontrar o seu espaço aqui no país, né? Se aqui na nossa nação parece que a mente das pessoas ela está corrompida com essa ideia de que aquele que chora é o bichinho, é o injustiçado, é vítima dos poderosos, é vítima dos empresários, é vítima do capitalismo. E as pessoas que a gente vê que têm valor, que realmente são pessoas íntegras, são pessoas sinceras, que estão ali lutando também para conseguir encontrar o seu espaço, essas pessoas elas encontram muita dificuldade. Aí agora, pessoal, deixar minha reflexão sobre isso, né? Se você seria capaz também de aparecer assim, diante de todo mundo, orando, se humilhando, dizendo que você não consegue, que as coisas tá difíceis, a chegar ao ponto de você mendigar, né? Porque aquela atitude que ele teve ali, de estar chorando, de estar pedindo que o povo lhe ajude, isso, aquilo, sem ser com o trabalho das suas mãos, com algo para ele oferecer para a sociedade, aquilo ali, com outras palavras, é essa palavra que eu vou dizer, a pessoa está praticamente mendigando, né? Está mendigando o pão. E isso daí, pessoal, se fosse depender de mim, para me chegar até aqui, para me chorar, tá chorando, me lamentando. Eu não sei você, eu peço até que você comente aí, se você assistiu o vídeo, se você me der essa oportunidade de assistir o vídeo até o final, e você compreender o meu pensamento, se isso passa também pela sua cabeça, eu queria que você colocasse aí a sua opinião. Você seria capaz também de chorar daquele jeito, de fazer aquela mesma coisa que o Lincoln fez para você conseguir alcançar seus objetivos na sua vida? Aí você me responde aí se você faria isso, tudo. A minha opinião sobre isso, pessoal, é que a minha honra, jamais ela me permitiria fazer isso só para querer ganhar engajamento, para querer ganhar seguidores, alcançar o meu espaço na minha vida, e em qualquer área da minha vida, eu jamais faria uma coisa dessa, por mais independente da situação que eu tivesse. Eu acredito muito, assim, como uma pessoa que é abençoada por Deus, eu creio dessa forma, eu creio que você também é essa pessoa que se sente abraçada por Deus, que sente que é uma pessoa que teme a Deus. Eu acredito que você jamais faria aquele tipo de coisa. Porque se a gente for ver lá na Bíblia, no livro de Salmos, vocês me corrigem porque eu não estou com a Bíblia aqui, eu não tenho assim, eu tenho por alta que eu já li, mas eu sei que tem na Bíblia essa passagem, eu não lembro bem o capítulo, né? O livro é Salmos, né? Salmos, que é de Davi, eu não sei se é o Salmo 35 ou se é o Salmo 37, que ele fala a seguinte palavra: eu já fui moço e estou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, que em outras palavras, desamparado, né? Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso daí, pessoal, a gente vê que é uma passagem bíblica, né? Está ali nas escrituras sagradas. Foi o próprio Davi, que foi um homem ungido por Deus, né? Um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que derrubou um gigante que matava exércitos. Ele foi lá e, com a unção de Deus, ele derrubou o homem e arrancou a cabeça dele, matou um leão na força do braço e arrancou o seu dente fora. Tudo por causa da unção da presença de Deus. Um homem ali cheio de sabedoria do Espírito Santo, ele falou essa palavra, que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, pessoal, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu creio que jamais eu vou precisar passar por uma situação dessa. Se você, meu irmão, pensa desse jeito, se você também é essa voz de indignação, que também pensa dessa forma, que a nossa nação, ela parece que está perdida em relação a princípios, a valores, elas costumam idolatrar as pessoas que estão lá no auge, só porque essa pessoa ela tem riqueza, fama, às vezes coisa mais importante. Essa pessoa joga no lixo, ela não está nem aí, ela joga no ralo as coisas que é mais importante para a edificação da família, das vidas, mas elas arrastam multidões. Aí, pessoal, eu não sei se com você também, se você pensa dessa maneira, mas e se você faria aquilo que ele fez, ou que o atual mandatário do nosso país, o Lula, ele sempre faz aquele choro e tudo, mas parece, meu irmão, que aqui no Brasil, esse tipo de pessoa aí são as pessoas que dá certo, viu? São as pessoas que conseguem engajamento, que elas conseguem alcançar suas coisas. Já as pessoas que realmente são as pessoas assim mais verdadeiras, as pessoas que são mais assim próximas dos princípios de Deus, parece que as coisas para ela é mais imprensada, sabe? É mais imprensada, é mais assim no acocho. Parece assim que existe uma casta grande no nosso país que fica querendo imprensar aquele que pensa diferente, que não faz parte da grande massa, aquele que preserva ainda os princípios de Deus, os princípios da família, do lar,
Parece que essas pessoas elas são mais massacradas e aquelas outras que têm pensamento mais de vítima, de tadinho, o coitadinho, parece que essas pessoas elas são mais abraçadas. E parece que as pessoas costumam dar mais crédito a elas. Então, pessoal, eu peço que vocês comentem aí. Isso daí é um vídeo rápido, né? Só para deixar aqui, expressar a minha indignação por conta de ver que coisas que às vezes a gente busca diariamente, tudo a gente vê assim, indo parar assim, na mão de pessoas que eu já andei olhando ali, ele já parece que tem pessoas que já estão percebendo que ele não era aquilo que realmente as pessoas imaginavam. Mas comenta aí, pessoal, vocês, o que vocês acham, e realmente vocês fariam essa mesma coisa que ele fez, ou se você também pensa que nem eu, se você pensa que o mais importante, tem coisas mais importantes que são o nosso caráter, a nossa honra, do que a gente pegar, chegar lá e se expor daquela maneira ali. Imagine, meu irmão, você que é um cara que é honrado, tem aí a sua família, tem os seus vizinhos, tem os seus irmãos, seus parentes, eles vê você na rede social ali, fazendo vídeos e tudo. Essas pessoas, até pessoas que às vezes não gostam de você, eu não sei se você tem pessoas que também... Eu acho que deve ser todas as pessoas devem ter, essas pessoas que não gostam de você, pessoas que apoiam, que não apoiam. De repente essas pessoas vê você, olha ali, o Marcos ali fazendo vídeo chorando, pedindo doação a todo mundo, aí de repente seu vizinho tá sabendo, os seus tios, seus primos, seu menino, aí qual é o exemplo que você vai dar para os seus filhos quando seus filhos crescer? Os outros tudo dizendo, o teu pai cresceu na vida porque ele fica adulando o povo, mendigando o povo aí na internet para poder crescer, pedindo pix a um, pedindo pix a outro, mas não entregou nada, não entregou valor, não entregou motivação, não entregou nada para ninguém. Só foi lá e deu certo chorando. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai ensinar todo mundo a estar chorando agora. Eu vi lá na internet, pessoal, todo mundo seguindo ele e tudo. Eu olhei assim, rapaz, eu vou seguir esse homem para quê? O que é que ele vai entregar para mim? O que é que eu vou ver ali de interessante na vida dele, ele fazendo para me motivar, para crescer, para prosperar, para me animar? Eu não sei. Aí eu não sei se você também é inscrito no canal dele, se você acompanha, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei aqui, resumindo esse vídeo, é se você faria essa mesma coisa que ele fez. Eu não faria jamais, de jeito nenhum. Não tem como eu fazer, não é questão de orgulho nem nada, não. É questão de princípios e da minha honra, do meu caráter, que eu tenho a zelar, e eu acredito que eu tenho muito ao que entregar nesse país. Para as pessoas, no trabalho, palavra, tudo, animação, inspiração, motivação. Eu tenho muito a entregar. Então, pessoal, comenta aí. Isso daí foi só algo rápido que eu expressar aqui minha opinião, para saber se vocês pensam dessa forma também, e se você tem esse mesmo alinhamento, esse mesmo nível de pensamento, se você pensa dessa maneira que nem eu, peço a você que se inscreva aí no canal, que faça parte aí, que acompanhe a minha trajetória, tudo, que eu garanto como aqui muitas coisas boas eu vou passar para você, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Boa noite a vocês, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.